Adriana, prazer te receber mais uma vez aqui. E, para abrir, eu gostaria que você contasse um pouco da trajetória da sua vida, como é que o livro entrou na sua vida, como é que a leitura, como é que você escreveu os seus primeiros trabalhos, até chegar hoje, né, escrevendo um livro que é O Sonho, que foi mais ou menos um livro de encomenda, né, solicitado para uma coleção da editora Objetiva. E também seu trabalho na grande como roteirista, não só em filmes, mas na grande família, enfim. A velha pergunta, a velha e tradicional pergunta, como é que tudo começou? Boa noite, gente. É engraçado porque eu estava conversando lá fora com a moça que me entrevistou para a televisão e ela perguntou como é que você chegou à literatura. E eu respondi, não fui eu que cheguei à literatura, a literatura foi que chegou até mim. E eu me sinto muito agraciada e abençoada por isso, assim, porque, na verdade, eu comecei a minha vida com um grande engano. Eu fiz vestibular para arquitetura. E eu não... E formou, né? O que é pior. Me formei. Né? Eu me formei e agora eu fiz uma reforma em casa, eu contratei um arquiteto. Eu disse, nem casa de cachorro eu sei desenhar. Se alguém precisar, desenha uma casa de cachorro, eu não sei. Cai a casa, com certeza. Então, foi um grande engano, assim, e aí eu fiz aquela faculdade, me formei, eu detestava aquilo, eu não sabia o que fazer da vida, eu acho que como a maioria dos jovens, né? Eu acho que a gente escolhe muito cedo, na verdade. Eu tinha 16 anos quando eu escolhi a profissão, acho que é muito cedo isso. E acho que a arquitetura só serviu para eu conhecer o meu marido. E em arquitetura acho que serviu para isso, né? Acho que Deus disse assim, ela vai fazer aqui, coitada, mas ela conhece o marido, tem essas filhas, a vida dela vai por aí. Você já estava em Recife? Eu sou carioca, mas eu fui morar em Recife quando eu tinha 11 para 12 anos. Meu pai foi trabalhar lá e eu terminei passando grande parte da minha vida lá. Então, foi lá que eu fiz arquitetura. E, ao final do curso, eu sabia que eu não queria arquitetura, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Não sabia mesmo, assim. Fiquei durante muito tempo. Mas agora, eu sabia que eu adorava ler e escrever. Mas era evidente que uma pessoa não podia ser escritora no Brasil. Isso, para mim, era uma coisa óbvia. Muito menos no Nordeste, que era onde eu morava. Como é que ia passar pela minha cabeça? Eu vou ser escritora. É como fazer assim, eu vou ser uma bailarina russa. Eu não posso ser uma bailarina russa. Então, isso nunca passou pela minha cabeça. E aí eu fui fazendo produção de teatro, fazia isso, fazia aquilo, até que eu fui trabalhar em publicidade. E eu tenho aqui uma grande colega, como foi minha colega, logo no começo da minha carreira, uma grande colega, Lete. Eu fui trabalhar em agência de publicidade, eu não sabia nem como funcionava uma agência, e eu descobri, porque diziam assim, ela é muito criativa, e me mandaram fazer um estágio numa agência, porque diziam que eu era criativa. E eu não sabia nem como funcionava uma agência, e eu descobri que uma agência funciona, geralmente tem um redator e um diretor de arte. O redator escreve, o diretor de arte faz os layouts e tal. E aí eu descobri uma coisa fantástica, que eu podia ganhar dinheiro escrevendo, que eu não sabia que isso era possível, que escrever para mim era um prazer. Né? Eu já assim, com uns 16 anos, mais ou menos, eu tinha descoberto Fernando Pessoa e estava muito apaixonada por poesia, escrevia umas poesias péssimas, que graças a Deus eu não mostrava para ninguém, mas eu adorava escrever e escrevia diariamente, assim, meio com essa compulsão de que as pessoas dizem assim, eu escrevo para não morrer, eu escrevo para não ficar louca, eu escrevi um pouco assim. E quando eu descobri que eu podia ganhar dinheiro escrevendo, não era nenhum dinheiro para ficar rica, mas era um dinheiro para me sustentar, escrevendo palavras. Eu disse, mas isso é uma loucura, isso é muito bom. Né? E durante alguns anos, muitos anos, eu fui redatora de publicidade. E acho que isso foi muito importante para a minha carreira como um todo. Primeiro porque redator de publicidade, além de escrever anúncios com textos pequenos, que tem que ser concisos e falar tudo com, sabe assim, com uma forma muito atraente para atrair o público, né? Também faz roteiro de comercial de televisão, que geralmente é 30 segundos, não é um longa, mas sempre é um roteiro, sempre tem um pensamento ali de uma ação, de algo que acontece. E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória. Aí eu estava sendo redatora de publicitária, estava muito feliz,
Só que eu tenho um marido que ele gosta muito de inventar maluquice. Então, a gente morava em Recife e, de repente, ele inventou que ele... Vamos deixar tudo e vamos embora para São Paulo, porque ele já fazia teatro, e ele queria fazer teatro. É muito difícil morar no Nordeste. Talvez vocês tenham um pouco essa... Você tem que contar quem é seu marido, né? Senão vai falando, chamar o meu marido até o final do programa. É o João Falcão, que faz teatro, faz cinema, faz televisão também. E o João sempre teve... até o meu primeiro romance, A Máquina, ele fala um pouco disso. Da necessidade de quem não mora no Rio e em São Paulo, se pretende trabalhar com... se quer ser ator, ou se quer ser autor, ou se quer ser algo ligado a teatro, cinema, televisão, termina tendo que ir para o Rio ou para São Paulo. Porque nos outros estados, né, parece que o mundo está ali no Rio e São Paulo. Na Máquina eu brinco um pouco com isso. Assim, tem que ir para o mundo, como se o resto do Brasil não fizesse parte desse mundo. E como ele queria fazer teatro, a gente foi primeiro para São Paulo, passou um ano lá, e aí ele começou a trabalhar com televisão. Tudo começou assim. O Guel Arraes é pernambucano e tinha muita admiração pelo trabalho do João e convidou o João para trabalhar no núcleo dele, que na época os programas era Comédia da Vida Privada, inspirada na obra do Veríssimo. Para vocês verem como o tempo passa e como as coisas vão piorando com o tempo, infelizmente. Como eu queria dizer o contrário. Mas naquele tempo, em 95, 96, se faziam aqueles programas que davam um ibope lá em cima e que a Globo, sabe, assim, era uma menina dos olhos, sabe, da Globo, era aqueles programas que depois saiu do ar quando entrou a Márcia Goldsmith no outro canal, com aqueles negócios de o marido que está traindo a mulher, não sei o quê, começou a ganhar a audiência da Comédia da Vida Privada e a Comédia da Vida Privada saiu do ar, enfim. Mas, e aí o João começou a dirigir para a Comédia da Vida Privada e o Guel descobriu que eu escrevia. E eu tinha algumas coisas escritas, umas crônicas sobre mulher, e ele resolveu fazer um programa sobre mulheres em cima dessas crônicas, e a partir daí eu virei colaboradora do programa. E aí, engraçado, tudo vai acontecendo meio que ao contrário, né? Porque o normal fosse que seria, talvez, não sei, que a televisão fosse a última coisa, não sei porquê, mas eu sempre acho engraçado ter começado pela televisão. E aí o que aconteceu é que eu tenho uma adoração pela palavra, pela frase, eu tenho uma verdadeira loucura por isso, seja poesia, seja prosa. E nos roteiros, a parte que mais me encanta são os diálogos, exatamente porque são palavras que vão ser ditas, não são apenas rubricas que vão servir para o diretor. Casa antiga com uma cadeira vermelha. A voz do personagem, eu gosto muito de escrever isso. E aí, como pouca gente gosta, assim, pouca gente se dedica a essa coisa do diálogo, os atores terminaram começando a gostar, me conhecer, dizer, eu gosto tanto do diálogo. E eu sempre dizia, você escreve diálogo muito bem. Não é que eu escrevo diálogo muito bem, é que eu escrevo com muito amor, com muita dedicação, né? E foi assim que eu fui passando para as outras mídias, porque aí os atores me chamavam para escrever teatro, para escrever cinema. Mas eu sempre gosto de frisar isso, assim, que quando eu estar aqui numa plateia falando para vocês, eu acho isso uma coisa tão abençoada na minha vida, que eu não fiz esse projeto. Um dia eu vou ser escritora, um dia eu vou ser roteirista, e um dia eu vou ter um microfone e vou falar para uma plateia. Quem sou eu? Eu continuo, sabe, assim, isso tudo foi acontecendo. Acho que assim, eu agradeço a Deus todos os dias, mas também, sem querer ser modesta demais, agradeço também a minha dedicação, a minha paixão pela palavra, que nem vocês, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Não sei se vocês conhecem uma história de um cara que ia ter uma inundação na cidade dele. Vocês sabem a história, não? Acho que é muito parecida com o que eu sinto comigo em relação ao meu trabalho. Ia ter uma inundação numa cidadezinha e deu no rádio. Todo mundo saia da cidade, vai chover e vai inundar tudo e vai morrer todo mundo. Tem que sair todo mundo.
E aí as pessoas começaram a se preparar para sair, aí um cara disse, não vou sair não, eu tenho muita fé, vou rezar para Deus e Deus vai me salvar, e eu não vou sair. E aí começou a chover, a água começou a subir, todo mundo indo embora, todo mundo da família dele foi embora, vamos. Ele disse, não, eu tenho fé, eu vou rezar e Deus vai me salvar. Aí a cidade toda foi embora, água subindo, o último morador passou assim, já com uma caminhonete, vamos, deixa de ser doido, vamos embora, a água está subindo. Não, Deus vai me salvar, eu tenho fé. A água subiu, ele foi para o telhado, vai vir um helicóptero, desceu lá, disse, vem, você vai morrer aí. Ele, não, eu estou rezando e Deus vai me salvar. Aí ele morreu afogado. Aí quando ele chegou no céu, aí ele chegou para Deus e disse, mas Deus, eu tinha tanta fé no Senhor, falei que o Senhor ia me salvar, e o Senhor nem vai me salvar. Ele disse, o Senhor não fez nada. Ele disse, eu não fiz nada, eu mandei a notícia no rádio, eu mandei o cara passar na caminhonete, mandei um helicóptero, você não foi porque não quis, né? Eu acho a história muito engraçada e acho que é muito parecida com a vida de todo mundo, né? Com cada vida. Assim, comigo, acho que a vida me deu oportunidades. A diferença é que você entrou no helicóptero, né? A diferença é que eu entrei no helicóptero. E eu entrei com muita vontade, com muito amor, com muita... e eu digo isso, hoje em dia, eu escrevo para a Grande Família, eu escrevo livros. Eu tenho um livro chamado Mania de Explicação, que é um livro infantil, mas que é um livro fofo, que namorado gosta de dar para namorada, namorada gosta de dar para namorado. Então, eu acho que é o meu best-seller, é o Mania de Explicação. E eu acho que o meu best-seller vendeu algo como perto de 100 mil exemplares, algo desse tipo, assim. Uma Grande Família que eu escrevo, que passa numa quinta-feira à noite, é assistida por 20 milhões de pessoas. Só para a gente fazer uma diferença aqui do que é a abrangência da televisão e do livro no Brasil. Um livro bem vendido, assim, não é um livro, um fracasso, feito meus outros livros, que são todos fracassados. Mas, enfim, a literatura foi entrando, aí uma outra coincidência, assim, por causa dessa coisa dos diálogos, um ator que era pernambucano, me convidou para escrever uma peça nesse meio todo de teatro e cinema. O que eu tenho mais medo é teatro. Eu não sei escrever teatro. Eu sempre digo assim, já fizeram muito, a Mania de Explicação aqui em Belo Horizonte, adaptaram. Eu escrevi o livro e adaptaram muito bem adaptado, por sinal. Mas eu descobri isso porque um ator pernambucano me pediu uma peça de teatro e disse, a gente podia fazer, eu queria fazer uma peça que falasse sobre o Nordeste. E eu comecei a tentar escrever essa peça. E eu tentava, e eu não conseguia. E eu comecei a me desesperar, e eu achava aquilo horrível. Eu dizia, meu Deus, que horror que eu estou escrevendo. Aí o João, que escreve para teatro, ele me viu tão angustiada, ele disse, deixa eu ver o que é essa coisa tão horrível que você está escrevendo, que é tão péssima, que você chora o dia inteiro. E aí leu, aí disse, olha, eu adorei, mas não é teatro. Realmente não é teatro. Escreve neste formato que eu adapto para o teatro. E então eu escrevi o livro A Máquina, que realmente aquilo era literatura, não era teatro. Não havia como, e aí depois realmente ele adaptou para o teatro e adaptou para a televisão. E aí começou, comecei a escrever para a televisão O Alto da Compadecida, e aí a Denise Fraga me chamou para fazer um programa, aí não sei quem me chamou para fazer um filme, e aí as coisas começaram a acontecer. Sim, e aí na hora que o que eu tentei que fosse uma peça de teatro virou um livro, do dia para a noite eu virei escritora, porque eu escrevi aquilo para o João adaptar, eu não imaginei que ia ser editado. E aí chegou nas mãos da Lúcia Riff, que é minha agente literária até hoje. E a Lúcia Riff mandou para algumas editoras e a editora Objetiva resolveu publicar o livro. Então, um dia eu fui dormir, no outro dia eu acordei, eu era uma escritora, que ia ter um livro publicado. Eu disse, gente, agora eu sou a pessoa mais importante do mundo, eu sou uma escritora. Tudo aquilo que eu nunca imaginei que eu podia ser, que pudesse ser possível na minha vida, que eu jamais ia alcançar. Mas foi por acaso. Aí, pouco tempo depois, a revista Veja Rio, a Vejinha, lá do Rio, me chamou para eu escrever umas crônicas para a Veja Rio.
E eu escrevia crônicas e, engraçado, como essas coisas são, eu sou muito insegura, e eu acho que essa insegurança é muito boa para mim, porque eu tenho muita autocrítica e ela me move muito para sempre querer fazer melhor, sabe? Eu acho que se eu fosse muito, já tá bom assim, eu só ia escrever, né? Porcaria, exatamente. Mas aí eu fico, não, tá ruim, tem que escrever melhor. E aí as minhas crônicas saíam de 15 em 15 dias na Veja Rio. E eu ficava desesperada na véspera. A revista saía no domingo. No sábado à noite eu começava a suar, porque eu achava que a crônica estava horrível e que era o fim da minha carreira. Mas eu fazia fantasias assim, que ia passar um carro de som na minha rua, dizendo: Adriana Falcão, desta vez você exagerou. Essa crônica é a pior que você já... Eu sempre tinha isso, eu jogar tomates quando eu passava. Eu sempre tinha essa agonia. E aí teve uma semana, especialmente, eu tinha que entregar a crônica até quinta, sei lá, e eu estava muito insegura com aquela crônica. Que terrível essa imagem. Eu vou dormir com esse negócio hoje. Mas eu ficava com isso. Um carro de som passando, gritando quando você e faz minhas filhas com vergonha das horrível, amigas, né? Porque a mãe delas, coitada, né? Eu morria... Não, era um horror. E numa semana, especialmente, eu fiquei com... Antes de entregar a crônica, antes de mandar, eu fiquei, essa crônica não. Essa crônica é a vergonha da vergonha da vergonha. Essa é melhor eu me matar. Mas eu fiquei tão insegura que eu chamei o João para ler. Porque geralmente eu escrevia, mandava e ficava com aquela agonia lá comigo mesma, né? Até porque ele também era muito ocupado, não tinha tempo de ficar vendo tudo que eu escrevia. Aí dessa vez eu disse: João, eu estou tão insegura, lê essa crônica aqui, eu estou achando tão ruim isso. Aí ele leu e disse: eu achei lindo, agora parece mais uma coisa infantil, mas é tão bonito. Era mania de explicação. Eu tinha escrito mania de explicação, saiu, não passou o carro de som, graças a Deus, não jogaram tomate. E aí, na segunda-feira, me ligou um editor da editora Salamandra, que é o Pascoal Soto, dizendo: olha, essa crônica que você escreve, que saiu na Veja Rio, é um livro infantil. Eu gostaria de convidar você para a gente fazer um livro e tal. Aí eu disse: gente, esse negócio de livro está aparecendo demais na minha vida, né? Sem eu querer. Tá? Tentei fazer uma peça, fiz um livro. Tentei fazer uma crônica, fiz outro livro. Agora eu vou fazer um livro, né? E aí eu escrevi o Luna Clara e Apolo 11, que foi o primeiro livro que eu parei, assim, agora eu vou escrever um livro. E tive essa pretensão, assim, que para mim era muito pretensioso dizer isso, assim, vou escrever um livro, sou uma escritora. E foi assim que começou. Tudo começou aí. Fala um pouquinho do Sonho de uma Noite. Foi um convite da editora? Você já estava com essa ideia? Pensando? Não. A editora Objetiva tem uma editora chamada Isa Pessoa, que é uma... Eu estou repetindo palavras. A editora Objetiva tem uma editora chamada Isa Pessoa, que é uma pessoa... Não vai passar o carro de som. Pode ficar tranquila, não tem carro de som aqui. Que é uma pessoa muito inventiva. Então, ela já tinha tido a ideia do Tarja Preta, que está aí fora, eu vi, para vender. Ela teve essa ideia de uma coletânea de contos sobre essa coisa que tem hoje em dia de tomar remédio, né? Que todo mundo toma remédio para tudo, né? Prozac, Viagra, não sei o quê. E ela me chamou para fazer parte dessa... Foi um convite, eu escrevi especialmente para isso. Foi a primeira vez que eu escrevi com algo determinado, assim. Você vai escrever sobre esse tema. Mas esse tema era fácil para mim porque eu sou hipocondríaca. Então, é fácil escrever sobre remédio para uma pessoa que é hipocondríaca. Aí, quando ela me ligou para escrever Sonho de uma Noite... Não era Sonho de uma Noite de Verão, era a coleção Devorando Shakespeare. 3 escritores, cada um escolheria uma peça de Shakespeare para fazer uma releitura para os tempos atuais. E os outros escritores seriam o Luiz Fernando Veríssimo e o Jorge Furtado. Era um convite irrecusável, porque eu admiro muitíssimo o Veríssimo e o Jorge, adoro os dois. Estar com eles numa coleção seria uma coisa muito legal para mim. Sobre Shakespeare, eu achei tudo lindo. Eu só achei que... Mas é claro que eu não sei fazer isso, né? Tá tudo bom, só que eu não vou saber fazer. O Veríssimo e o Jorge Furtado vão saber. Conta fazer o quê? Só para explicar. Eu fiquei muito nervosa no começo, assim. Eu achei que eu ia profanar Shakespeare. Que pegar um texto de Shakespeare, puxa vida, Shakespeare não é qualquer um, né? Você pegar Shakespeare e escrever em cima do texto dele era algo muito, sabe, assim...
eu fiquei muito travada. Eu disse, não, dessa vez não vai ser nem o carro de som, dessa vez vai vir a rainha da Inglaterra e vai mandar me fuzilar, né? Com a guarda inglesa, vai dizer assim, você, ó, por favor. E aí aquilo no começo me travou muito. Eu disse, gente, é Shakespeare, o que é isso? Eu vou mexer na obra do cara, é muito e tal. Mas aí eu fiquei durante um tempo travada e eu escolhi essa peça, Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça muito leve, e é uma peça que tem fala de um universo muito mágico, muito fantástico. Tem fadas, duendes. Para quem conhece a peça, tem os amantes e as fadas e os duendes fazem uma confusão com os casais, trocam os casais e não sei o que e tal. E eu gosto muito, inclusive Luna Clara Paulons, que foi o primeiro livro que eu escrevi para ser livro, ele é bem realismo mágico, assim, porque é uma coisa que me agrada, é fantástico. Adoro Gabriel Garcia Marques, adoro Júlio Cortázar, adoro Borges. Então eu escolhi essa peça. E aí fiquei bastante travada no início, mas depois eu fui me soltando à medida que eu fui descobrindo que a peça era uma grande brincadeira, que Shakespeare também, com todo esse nome, William Shakespeare, puxa, a peça é engraçadíssima, é tão leve, é tão divertida, e que eu podia me divertir, sabe, sem profanar ninguém, sem profanar nada, sem fazer algo que fosse pecado, que era como eu me sentia, e aí resolvi me divertir. E a peça, O Sonho de uma Noite de Verão, ela se passa em 4 noites, que parece que são um só. Logo no começo da peça, vai ter o casamento do Teseu e a Hipólita, e eles falam, daqui a 4 dias vai ter o casamento, vamos ter que esperar 4 luas, tomara que essas noites passem como se fosse uma só. Isso de cara me lembrou o carnaval. Carnaval, como a gente conhece, carnaval brasileiro, né? No Nordeste, quando eu morei muito tempo em Recife, tinha o Carnaval de Olinda, que era um sonho de uma noite de verão, porque as pessoas começavam a ser felizes, sabe, no começo do Carnaval, e o Carnaval se passava, chegava a quarta-feira de cinzas como se fosse uma noite só. E aí eu resolvi achei que essa ideia era legal, e aí pensei numa trama que os deuses do Olimpo, lá, os deuses que mandam as fadas e coisa, é porque eles estão lá no Olimpo e eles não acreditam que gente existe. Eles acham que é mitologia, esse negócio de gente. Do mesmo jeito que a gente acha, que a gente se pergunta se Deus existe e conta a história deles com mitologia, eles achavam que gente era mitologia e eles vieram à Terra para comprovar se gente existe. E chegaram em pleno carnaval, na Salvador, um monte de gente, e aí entraram no meio daquela confusão dos amantes e tal. E é engraçado porque eu nunca tinha ido ao Carnaval de Salvador. E eu escolhi o Carnaval de Salvador porque já faz uns anos que é o carnaval mais badalado do país, né? E eu queria brincar um pouco também com uma coisa que eu acho que não é brincadeira, mas que é uma das maneiras, eu acho, da gente tocar no assunto, que é essa besteirada de celebridade, né, que a gente está vivendo hoje em dia, que é muito boboca isso, né? E eu vejo muito isso sabe, nos camarotes VIPs e não sei o quê. E isso às vezes chega a mim e é tão engraçado. Vê só, no dia que foi publicado no livro meu, eu me senti tão importante porque eu era escritora, né? E eu achei que eu era a pessoa mais importante do mundo. E hoje em dia, por causa da minha relação com o cinema e com atores e com a televisão e com a grande família, eu sou convidada para esses camarotes VIPs e não sei o quê, por causa disso, e não porque eu sou escritora. Ser escritora não vale nada. Isso não tem a menor importância, infelizmente, nesse país. Assim. Agora, é a roteirista da grande família, aquele programa que tem o fulano de tal. Aí isso é importante. E aí uma vez eu fui numa festa, e aí eu achei muito engraçado, porque tinha os VIPs, os super VIPs e os extras VIPs. Um ganhava pulseirinha amarela, outro ganhava pulseirinha vermelha. Isso criava um certo constrangimento, inclusive. Que nem zoológico, assim, né? E assim, aí você ganha um vermelho, eu ganho um amarelo, então você é mais VIP do que eu. Já é constrangedor. Já é constrangedor alguém ser VIP e os outros não serem, né? Alguém ser mais importante do que o outro. Seja lá quem for, ser mais importante do que o outro, um ser humano ser mais importante do que o outro. Fica engraçado você falar os nomes, né? E vai ficar pior um pouquinho, né? E aí eu queria brincar com isso. Eu tenho exatamente isso no livro. Os extras VIPs e os super VIPs e os
E tem uma hora que eles vão para os camarotes, e eles dizem assim, mas vai ter camarote para todo mundo, Zé escreveu. Aí diz assim, mas isso me parece meio complexo. Eles adotaram algum critério? Como é que sabe quem é mais importante do que quem? Aí diz, pela cor da pulseirinha. Bom. Porque isso realmente é uma coisa que a gente está vivendo, que é uma bobagem, e tem um pouco dessa brincadeira aí no livro. Bem, gente, quem quiser fazer pergunta... Pois é, gente, eu já consegui fingir que sou inteligente até aqui. É tudo agora, mentira, agora vocês me ajudem. A Rai está ali com o microfone, se puder orientar o pessoal. Alguém quer perguntar? Como é que você chama? Boa noite. Leandro. Oi, Leandro. Eu queria te perguntar sobre literatura mesmo, não sobre o teu livro. Eu queria te perguntar se a literatura pode mudar o mundo ou fazer alguma coisa pela sociedade atual. Olha só, eu acho que com certeza pode, mas acho que, infelizmente, por tudo isso que eu falei, num país como o Brasil, onde pouquíssimas pessoas têm acesso à literatura, é meio difícil a literatura atingir uma quantidade de pessoas que dê para a gente mudar o mundo. Então, por exemplo, esse projeto que o Afonso está fazendo agora das bibliotecas, de doar livros, levar livros para as bibliotecas, não só as bibliotecas estaduais e municipais, mas as bibliotecas de bairro, né, as bibliotecas. Isso é um caminho, isso é um passo. Assim, acho que a gente tem que dar muitos passos nesse sentido, principalmente no Brasil, porque o Ziraldo, que eu amo, conterrâneo de vocês, ele diz, é muito fácil vender livro na Suécia, vai vender livro no Brasil, é difícil. Eu me espantei, quando eu fui entrar, tinha uns livros meus ali, R$ 32,90, meu Deus, que negócio caro. Tomara que ninguém compre, porque é muito caro isso, né? É caro, é caro para a gente, né? Para a realidade da gente, Então, infelizmente. Por isso que a biblioteca tem uma função legal, né? Exatamente. Porque se elas fossem bem aparelhadas, tivessem livros atuais, recentes, todo mundo ia pegar na biblioteca. E aí as crianças também iam cultivar esse hábito, como cultivam o do cinema ou da televisão, e não ia ficar aquela coisa de livro. Eu me lembro quando na escola, que eu gostava muito de ler, mas para todos, tem que ler aquele livro, coisa mais chata. Né, encomendado. É outra coisa que o Ziraldo diz. Escolas, não mandem os alunos lerem livro, porque eles vão achar que é chatice. Se mandar ler, porque ninguém diz assim, vai ver o desenho animado, ninguém diz isso, né? Vem aqui comer um brigadeiro, a própria criança vai, né? Agora, quando é livro, a gente tem que mandar, né? Mas acho que coisas como o Afonso faz com as bibliotecas é um caminho. Esse projeto, só sintetizando, é um projeto que a gente recebe livros na porta dos eventos, ou fruto do nosso trabalho, do Sempre um Papo, e a gente envia esses livros para bibliotecas comunitárias, que são bibliotecas de bairro, que são, na verdade, as bibliotecas que necessitam de mais cuidado, mais carinho, porque as crianças estão ali no bairro mesmo, podem frequentar a biblioteca. A gente já faz isso já há 2 anos. Mais alguma pergunta? Ali, na frente. Você pode levantar, por favor? Como é que você chama? Mariana. Oi, Mariana. Tudo bem? Adriana, você falou um pouquinho do Luna Clara e da máquina. E eu queria saber como foi o processo criativo da Comédia dos Anjos e do Doido da Garrafa. Tá. Legal. Obrigado, Mariana. O Doido da Garrafa, na verdade, é uma coletânea dessas tais crônicas que eu publiquei na Veja Rio e que o carro de som ia passar e ia jogar tomates em mim. Ao final de 3 anos que eu escrevi para a Veja Rio, a gente fez uma coletânea de algumas crônicas e eu acho que possivelmente é o meu livro menos vendido, até por ser uma coletânea de crônicas. Eu estou numa terra dos grandes cronistas, né? Eu tenho uma paixão por Paulo Mendes Campos e por todos os outros, mas por Paulo Mendes Campos de uma maneira especial. Mas hoje em dia está meio fora de moda a crônica, né? A gente vê no jornal, mas não tem mais aquela onda da crônica que já teve, né, nos anos 60. O Doido da Garrafa é isso. E a Comédia dos Anjos é uma história engraçada. A Comédia dos Anjos, para quem não leu, é a história de uma senhora, uma mãe de família, que eu acho que, como todas as mães, acha que só ela sabe o que é melhor para os filhos. Que ninguém sabe fazer nada sem ela, que sem ela o mundo não vai andar.
Eu sou um pouco assim. Agora eu estou aqui, minhas filhas estão no Rio. Aí eu acho que elas não vão saber tomar água, elas não vão saber, a secretária não vai saber pagar a luz, vão cortar a luz, porque só eu tenho que fazer tudo, porque eu sou. Acho que mãe sofre um pouco dessa paranoia. E a minha mãe sofria dessa paranoia mais do que todas as mães. Se eu já sou uma louca com isso, só para vocês terem uma ideia, vocês lembram que ia cair um negócio chamado Skylab, uma época? Era um satélite que ia cair na Terra. Isso foi em 1970, final dos anos 70, começo dos anos 80, uma coisa assim. A minha mãe cismou que o Skylab ia cair na minha cabeça. Mas ela não achava, assim, não é que ela passava, ela tinha certeza. E ela dizia para os outros assim, não, eu tenho que fazer umas compras logo, porque sabe que o Skylab vai cair na cabeça da minha filha. E ela dava por certo que o Skylab ia cair na minha cabeça. E aí, na noite que o Skylab ia cair, ela foi dormir lá em casa para cair na cabeça dela também, ela morrer junto comigo. E aí, quando eu acordei, no outro dia, ela estava acordada, disse assim, mas que absurdo, o Skylab caiu na Austrália. Ela achou estranhíssimo aquilo, que o Skylab não caiu na minha cabeça. E ela era uma mãe assim, tudo ela tinha que fazer e ela tinha que ser do jeito que ela queria, e ela era uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito louca, no melhor sentido que essa palavra louca possa ter, mas ela era uma coisa, assim, tem milhões de histórias dela, eu passaria aqui 3 dias contando. Aí, quando a minha mãe morreu, na noite do velório dela, estava eu e as minhas irmãs, assim, e a mamãe conseguia tudo que ela queria, mas ela conseguia tudo. Se faltava luz na casa dela, ela ficava ligando para a companhia de luz, e aí ela ia para debaixo do poste, ficava conversando com o homem que estava consertando. Mas o senhor acha que vai demorar quanto tempo? Não, porque a novela, não sei o quê. Não, mas o senhor então se apressa. Tudo ela queria, ela fazia, né, de uma maneira assim. E aí, na noite do velório dela, a gente estava muito triste, evidentemente, muito chocada, mas aí a minha irmã disse uma coisa engraçada, disse assim, sabe o que eu acho? Eu acho que Deus não vai aguentar a mamãe lá no céu, não. Quando ela chegar lá e começar a querer mandar em tudo, ele vai mandar ela de volta. Eu disse, eu acho que ela é que não vai aguentar ficar lá, porque ela não vai deixar a gente aqui fazendo o que a gente quer. Ela vai achar que a gente vai fazer tudo errado, e ela vai conseguir convencer Deus a voltar. Dizer que, ó, Deus, não dá, sem mim não dá, eu tenho que ir lá para botar ordem naquilo ali, né? E aí a gente achou graça disso e passou. E aí, depois que a minha mãe não voltou, eu tenho certeza que ninguém volta. Porque, realmente, se ela não conseguiu voltar, está provado que ninguém volta. E aquilo ficou na minha cabeça. E um dia me encomendaram um roteiro no filme, e eu não sabia o que fazer, né? E me lembrei dessa história, e aí tive essa ideia de uma mãe controladora, super controladora, e que morre. Começa a história com a morte dela, e ela não aguenta que o mundo siga sem ela indicando qual é o caminho que o mundo deve seguir, e ela volta. E ela começa a atormentar a vida da filha, do genro, do neto e de todo mundo. Aí ele escala o Pelé para a seleção brasileira, porque o livro se passa em 58. E ela inventa a bossa nova, enfim. E aí agora a Marieta Severo sempre gostou muito desse livro e resolveu que ela quer fazer esse personagem dessa fantasma maluca. E a gente já escreveu o roteiro, eu e o João, e o filme já entrou em produção. Vai virar filme. Mesmo título? Por enquanto é A Comédia dos Anjos, é o mesmo título do livro, mas a gente ainda não está bem definido. Mais alguma pergunta? Ali, aqui na frente. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Caio. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria que você dissesse essa diferença que você começou a falar sobre escrever encomendado, como é o caso da televisão, de alguns roteiros, e escrever de acordo com as suas experiências, assim, que é sempre o caso das crônicas. E, pegando carona na pergunta dele, eu queria perguntar se você tivesse hoje a oportunidade de escrever alguma coisa que atingisse realmente toda a população, ou a maior parte dela, que é mais difícil. Sobre o que você escreveria? Eu com certeza escreveria sobre gentileza, que eu acho que é uma coisa que está faltando. Sabe, assim, acho que passa por uma coisa que é bem mais grave, que é a não violência, mas tudo passa pela gentileza, sabe? A gentileza com o próximo, a gentileza de servir, ser útil, ajudar, e não
roubar ou falar mal. Acho que, sabe, as pessoas estão muito cheias de si, né? Muita vaidade, e falta um pouco de humildade e de gentileza mesmo. E com relação à tua outra pergunta, é uma pergunta muito, muito vasta, porque, primeiro, já existe uma diferença enorme, que é escrever livro e escrever para cinema e para televisão, por exemplo. Até eu respondi lá fora também para a televisão isso, assim. Se você escreve um livro ele começa e termina em você mesmo. Você guia a história e ele é publicado tal qual você escreveu. Às vezes passa por uma revisão, um editor pode dar alguma sugestão. Eu acho que isso aqui, mas de qualquer maneira é uma obra sua. E, por exemplo, a televisão, eu escrevo toda semana. Eu faço a minha parte, mas é um trabalho de equipe. O que eu faço é só um pedaço. Aí vai ter a produção, que vai definir o cenário, vai definir a direção de arte, que vai definir o figurinista, que vai definir o figurino, o diretor, que vai definir os planos, o ator, que vai interpretar desta maneira ou daquela. Então, acontece muitas vezes de eu escrever para um programa da Grande Família e, quando eu vejo no ar, ele está completamente diferente do que eu imaginava. Não necessariamente pior ou melhor, mas diferente. Ele parece assim, ele tem um pedacinho de mim, mas ele é fruto de um trabalho de equipe. O que é legal também, porque eu acho que é bom para a gente exercitar um pouco a humildade, para a gente não ficar se achando Deus de tudo, assim, o livro eu escrevo inteiro. Né? Conta só como é que é esse processo para o público mais detalhadamente. Você entrega um roteiro bruto e o pessoal trabalha, ou você faz todo o processo, os diálogos? Exatamente. Eu tenho como eu gosto muito dessa coisa do diálogo, que eu comecei falando para vocês, eu virei meio que... engraçado que poucas pessoas se interessam por isso como eu me interesso. Então, eu virei uma pessoa meio especialista em diálogo. Aí, ultimamente, muitos filmes nacionais, muitos roteiros têm passado por mim para eu mexer nos diálogos, porque ninguém mais se interessou por isso. Aliás, é um mercado que está aí aberto para quem gosta de roteiro, assim. Então, exatamente na Grande Família, tem um processo que eles fazem, somos uma equipe de 6 pessoas, onde os outros 5 escrevem as escaletas, que é como se chama o esqueleto do programa. Esse programa começa agora no começo do ano, com o Lineu e Nenê voltando da viagem de férias. E aí, quando chega em casa, não sei o quê, a Bebel está grávida. E aí o Agostinho volta a morar com eles se separam. Isso com mais detalhes. E me mandam a escaleta e eu escrevo os diálogos. No meu caso, mas esse é um caso muito particular. Em geral, acontece um pouco como acontece em publicidade, se juntarem duplas para fazerem a escaleta e os diálogos, ou trios, enfim, equipes que... Mas, em geral, tanto em roteiro de televisão como em roteiro de cinema, primeiro, é diferente do livro. Um livro, às vezes eu começo um livro, eu sei qual é a história que eu vou contar, eu já tenho um pouco a história na cabeça, mas eu não tenho ele delineado até o fim. No Luna, Clara e Paulo XI, por exemplo, eu travei no meio do livro e não conseguia mais. Acabou, não sei mais escrever esse livro. E passei um mês sem conseguir escrever uma palavra mais, porque eu não sabia onde é que ia dar aquela história. E no roteiro de cinema ou de televisão, não. Geralmente, antes de se começar a escrever mesmo, se faz a escaleta, que é a história do começo até o fim, uma sinopse mais bem detalhada. Mais ou menos isso, assim. Ali tem uma pergunta? Tem. Adriano, eu sou a Rai. Queria te perguntar, porque eu li o livro Mania de Explicação e adorei vários conceitos que você falou lá, de intuição, de amor. Você acabou agora de falar que o mundo precisa de gentileza. Eu não me lembro se gentileza tem no livro Mania de Explicação. Se tiver, me desculpe, que eu não estou conseguindo me lembrar agora. Mas se não estiver, qual conceito que você daria para a gentileza? Eu acho que gentileza não tem no Mania de Explicação. Mas não sei, eu acho que gentileza é como se um manto conseguisse cobrir a gente, proteger a gente de tudo que é áspero, sabe? De tudo que é duro, de tudo que é difícil, assim. Eu acho que gentileza é algo que nos protege e protege uns aos outros, né? No momento em que está
claro, evidente aqui, a gente não está numa rave em que pode os lutadores de jiu-jitsu começarem a dar porrada por aí, né? E já está claro que aqui nós estamos num momento falando de cultura, falando de, né? E que tem uma gentileza nisso, né? É um ato gentil. Isso que você faz com as bibliotecas comunitárias, né? Essa coisa da arte, de quem se interessa pela arte, de quem veio até aqui me ver, que quanta gentileza tem nisso, né? Eu acho que é assim que a gente se protege. Pode incluir no livro. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Daniele. Eu queria perguntar o que você lia na infância. Ah, eu sou tão velha que, que além de Monteiro Lobato, que eu lia muito, eu descobri outro dia no Orkut, minha gente, uma coisa que eu lia, que acho que pouca gente aqui sabe. Laura Ingalls Wilder. Alguém sabe uma autora inglesa, não, americana, que é todo sobre o processo da ocupação dos Estados Unidos. Eu adorava, era uma coleção que tinha da Laura Ingalls, que eu adorava e relia. E tinha um livro, porque assim, engraçado, que eu adorava ler, mas as minhas irmãs liam mais do que eu. As minhas irmãs eram mais de ler ainda do que eu. E tinha uma brincadeira, uma piada lá em casa, que era assim, que eu adorava um livro chamado Herdeira de Ferlac. Alguém já ouviu falar nesse livro também? Era aquele Coleção das Moças, uma coisa arcaica. E eu adorava esse livro, A Herdeira de Ferlac. E tinha uma piada lá em casa que eu já tinha lido A Herdeira de Ferlac 1.500 vezes, que eu só lia Herdeira de Ferlac. Mas é mentira. Eu lia Monteiro Lobato, eu lia Laura Ingalls e eu lia Tintim. Eu adorava aquela Tintim. Até hoje, assim, sempre que eu vejo um Tintim, alguma coisa, Uma revistinha em quadrinhos? Que são os livrinhos mesmo. E que durante muito tempo não tinha em português. E agora a Companhia das Letras relançou com tradução em português. Já tinha em português de Portugal. E aí depois eu comecei. Engraçado, outro dia eu estava, não me lembro aonde, eu estava num evento assim, e eu contei que a minha filha de 14 anos estava lendo O Estrangeiro de Camus. E todo mundo ficou assim, uau! E realmente mas como elas vivem nesse meio literário, né? Eu compro tudo, eu estava falando hoje para o Afonso que elas já fazem as próprias bibliotecas delas, as minhas filhas, assim. Uma já tem tal livro, mas a outra quer ganhar porque ela sabe que um dia que ela vai ter a casa dela, e ela quer ter aquele livro para ela, né? E acho que é muito de formação mesmo, assim. Eu comecei lendo isso, os livros infantis, e lá pelos 14, 15 anos fui descobrindo Machado de Assis, né? Exatamente porque a escola mandou. E todo mundo dizia assim, agora tem que ler Machado de Assis, aquela chatice. E eu achei que era uma chatice, né? Eu peguei e disse, ai meu Deus, vou ter que ler. Quando eu comecei a ler, eu disse, gente, isso é a melhor coisa do mundo. Isso não tem nada de chatice, isso é maravilhoso, isso é moderníssimo. Vocês estão se achando modernos, dizendo que isso é uma chatice? Moderno é isso, né? Legal. Me conta, bem, mais alguma pergunta? A banda da direita aqui está muda. Ali ela. Oi. Boa É noite, só como um é que você comentário, não é pergunta. É que quando você foi falando aquela coisa dos VIPs, extra VIPs, etc., eu me lembrei um pouco, me veio à mente aquela coisa lá do Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, as castas, põe mais um pouco de líquido e vira uma classe tal. É tão aterrador quanto isso, né? E a coisa do Andy Orwell também, né? Que um dia todo mundo vai ter 5 minutos de fome, e que está cada vez mais assim, né? É uma loucura. Mas, André, se permite, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua relação com crianças. Hoje a gente viu como é que as crianças te adoram, né? Lá naquele lançamento da biblioteca. Fala um pouco sobre a alegria que esse livro tem te dado. Olha só, esse livro, bom, se eu já agradeço a Deus todos os dias por tudo que eu sabe, pela minha vida, de uma maneira geral, assim, esse livro especialmente, não só porque ele é um best-seller, até porque, mesmo ele sendo best-seller, é tão irrisório que eu ganho, né? É uma loucura que eu sobrevivo do meu trabalho na televisão, jamais sobreviveria de livro. Mas a alegria que me deu é sempre, assim, eu chego nas escolas e eles brincam de fazer as explicações deles. E as explicações deles são muito melhores do que as minhas, gente.
E aí agora eu estou conversando com a editora e a gente vai lançar o Mania de Explicação 2 com explicações das crianças, dos colégios que eles fazem. Legal. E a gente vai fazer hoje isso. Você recebeu um monte de ilustrações. Hoje eu recebi ilustração e recebi uma pasta cheia de explicação também, que eu já vou mandar para a editora também. Agora é engraçado, eu fui uma criança, quando eu era menina, eu não brincava de boneca, eu não tinha essa coisa maternal de... Eu não pensava em ter... Eu tive filho muito jovem, com 17 anos. Eu casei muito jovem, com meu professor de matemática, e tive uma filha com 17 anos, depois me separei e casei com o João. Mas eu não tinha em criança uma coisa assim, com criança, de ser mãe. Foi uma coisa que eu desenvolvi depois. Aí, depois que eu fui mãe, eu tenho uma loucura pelas minhas filhas e pelas crianças em geral. Hoje, o Rafael queria me puxar, eu estava no meio das crianças, e o Rafael, vamos. E eu quase que dizia, não, Rafael, me deixa aqui, está tão bom. Porque me dá uma vontade de agarrar elas e de beijar elas, sabe, assim. Aí parece que elas estão, sei lá, mas eu que estou me aproveitando delas. Porque agora minhas filhas cresceram, não tem mais criança. A mais nova está com 14 anos, está uma velha. E a de 28 não quer me dar um neto. Então eu fico louca por criança. Eu vejo as crianças e fico louca por criança. Tudo que eu quero. Mas foi uma coisa que eu ganhei com a idade, engraçado. Eu ganhei com o tempo. Eu nunca pensei que eu fosse ser essa pessoa. Isso, penso, mas eu ando tão burra. Não é nem só burra, eu ando burra também. Faz uma crônica e aí vira livro infantil, entendeu? Sabe o que aconteceu outro dia? O Pascoal Soto, da Planeta. Planeta, né? Ele me encomendou um livro infantil. E aí, primeiro que eu estou burra. E segundo, que o mundo está muito difícil, né? Eu sentei, e era um dia assim que tinha tido um tiroteio, não sei o quê, tinha morrido não sei quanta gente, tinha não sei o que lá, Bush, não sei o quê. Era tanta coisa assim. Eu disse, o que é que eu vou dizer para as crianças, meu Deus? Sabe assim, me deu um desalento assim, de não ter o que dizer, que eu disse, não, deixa... Daqui a uns dias eu escrevo. E aí adiei esse projeto, porque realmente está difícil o mundo. E é óbvio que o que a gente quer tem a ver com a pergunta dele, é que, através da literatura, a gente Mas quanto ajude mais o difícil, mundo. mais se faz necessário os livros Mais se igual faz necessário. os manias de explicação. Né? Mas, às vezes, a gente vacila, né, titubeia, assim, nessa hora, assim, me deu uma fraqueza. Assim, eu disse, não sei o que dizer agora, sabe? Faz que nem a Rita Lee, fica quietinho e espera passar. Espera passar, exatamente. Tem uma pergunta ali? Como é que você chama? Boa noite. Meu nome é Cristina. Oi, Cristina. Antes da pergunta, eu queria te parabenizar. E quando eu li o Mania de Explicação, eu falei, nossa, quando eu tiver um filho, eu vou comprar esse livro para ele, vou ler junto com ele. E você falando assim, eu falei, gente, essa mulher é tão poderosa. E eu sempre leio seus textos e te vendo assim, não me surpreendeu muito. Mas gosto muito do seu trabalho. A minha pergunta é, tirando Mania de Explicação, qual o seu livro você mais gosta, que te deu mais prazer, te preencheu mais? O Luna Clara e Apolo 11, que é um outro livro que ele não é bem infantil, ele é infanto-juvenil, mas acho que, além de ter sido o primeiro livro que eu escrevi, sendo um livro, ele me deu muito trabalho, é uma história muito cheia de... muito trabalhada mesmo, e a literatura é muito trabalhada também. E se tem uma coisa que eu adoro na minha vida, além de criança, é escrever frases. Escrever uma palavra atrás da outra e ficar pensando no ritmo daquela frase, na sonoridade daquela frase. Às vezes não é essa palavra ainda é outra. Isso me dá um prazer tão grande, e no Luna Clara eu exercitei isso em 300 páginas. Então foi assim, foi uma abundância de prazer, que numa crônica é uma página só, né? Eu acho que o Luna Clara é talvez o livro mais, assim, que eu tenho mais... E é um livro também bem fracassado, coitado. Mas, assim, as pessoas que leram gostam muito dele. Ele tem uma comunidade no Orkut do Luna Clara. Existem pessoas que gostam, mas, assim, meia dúzia de pessoas. Eu queria resgatar um momento da sua fala, no seguinte sentido. Você foi para Recife com 11 anos, depois viveu lá até? Até os 31, 20 anos. E depois você foi para São Paulo ou Rio? Eu passei um ano em São Paulo. E depois voltou? E aí, eu trabalhando ainda em publicidade, e aí foi para o Rio, meio pelo João. O João foi dirigir a Comédia da Vida Privada, e eu fui de esposa, de dona de casa. Assim. Eu fui sem um projeto profissional.
Ou seja, toda a minha história profissional começou com literatura e com cinema e televisão, né? Começou tarde, começou quando eu já tinha bem mais de 30 anos. E a sua trajetória com o João, vocês trabalham juntos, assim, ou cada um tem sua coisa, não gostam de trabalhar juntos? A gente trabalha muitas vezes juntos. Agora, por exemplo, a gente escreveu esse roteiro para a Marieta, do Comédia dos Anjos, juntos. A gente teve uma época que a gente escrevia o Sexo Frágil, que era um programa da Globo, também a gente escrevia junto. A gente escreve muita coisa junto. O roteiro do filme A Máquina a gente escreveu junto. Mas cada um também tem... Agora ele acabou de estrear uma peça no Rio, que ele escreveu, ele dirigiu, não tem nada a ver comigo, e meus livros não têm nada a ver com ele. E é muito bom, a gente gosta muito de trabalhar junto, mas às vezes confunde um pouco. Então, por exemplo, ele tem uma peça que virou filme, que chama-se A Dona da História, que eu adoro, inclusive, e várias pessoas vêm me parabenizar. Adoro aquela sua peça, A Dona da História. Eu digo, mas não é minha, é do João. E aí confunde um pouco. Então, às vezes, a gente sente que tem que separar um pouco até para entender, né? Mas a gente trabalha muito bem junto, porque o João, ele é muito de ideias, ele é muito de fazer, por exemplo, num roteiro, ele faz a escaleta, eu faço os diálogos, e aí a gente vai, e nessa a gente vai trabalhando, porque ele é muito bom de ideia. Para se fazer escaleta, tem que ter muita inventividade mesmo, né? E a coisa do roteiro, que é diferente da literatura, de como as coisas se interligam e como elas vão acontecendo. O João tem isso, então a gente faz uma boa dupla. A última pergunta, como é que você chama? Boa noite. Júlio. Boa noite. Oi, Júlio. Os seus livros são muito bacanas. Você é a cara dos seus livros. Obrigada. O que você acha de Harry Potter, o livro e o fenômeno? Olha só, que engraçado. Eu escrevi Luna Clara, veja que pretensão a minha, porque na época que eu escrevi Luna Clara, o primeiro Harry Potter tinha estourado. E eu tenho uma filha chamada Clarice, e por isso o nome Luna Clara também. Ela estava com uns 12, 11 anos, por aí assim, e ela lia o Harry Potter. Ela lia tanto... Feito eu lia, como diziam que eu lia Herdeira de Ferlac, 1500, mas que era mentira, a Clarice lia o Harry Potter sem parar. Ela tinha... E os amigos dela, todos tinham comunidades do Harry Potter, que ela ia para São Paulo, a gente mora no Rio, mas ele ia para São Paulo porque tinha uma festa do Harry Potter. Era um fenômeno tão gigante aquilo. Tinha uma coisa que uma vez o Guel Arraes pegou e disse, eu não estou acreditando nisso. Você pegava o Harry Potter, o primeiro, abria em qualquer página e começava qualquer frase e ela terminava a frase, de tantas vezes que ela tinha lido o livro. E aí eu fui ler o livro, eu disse, eu quero ver que fenômeno é esse, porque a princípio eu procuro não ter muito ideias preconcebidas, assim. Eu tenho uma frase de Nietzsche que eu acho muito bonita, convicções são cárceres. Eu acho que assim, tudo que a gente diz assim, mas isso é comercial, mas isso é autoajuda, mas isso é americano, mas isso... Eu fui aberta para ler o livro. Deixa eu ver que fenômeno é esse. E, sinceramente, eu li o livro completamente aberto e não gosto muito. Não acho uma grande coisa. Acho interessante, aventura bacana, legal, mas não tem uma literatura especialmente convidativa ou nada assim. E aí eu disse assim, mas olha só, eu sinto isso de fato, que na literatura brasileira existe um vácuo, assim, tem uma literatura infantil muito boa e uma literatura adulta muito boa. Mas ali no Infanto Juvenil tem o Pedro Bandeira, sabe, tem um ou outro autor que... E aí eu disse assim, eu vou escrever um livro cheio de aventuras e grosso, como Harry Potter. Sabe, assim, e vou virar J.K. Rowling e vou ficar milionária. E aí nada disso aconteceu, eu escrevi um livro que me deu a maior alegria, mas foi muito inspirado no fenômeno Harry Potter. Eu disse, se um adolescente, se uma menina de 11, 12 anos, lê um livro de 200 páginas, 300, em inglês, por que não vai ler um livro brasileiro, né? E aí eu lancei esse desafio, um livro de 300 páginas aí para a garotada. Gente, Adriana, muito obrigado. Já que você citou Nietzsche, essa frase é ótima, eu também gosto muito da frase dele, que se chama, que é assim, ideias são forças. Então, que todo mundo acredite na sua ideia, que elas são, na verdade, forças. Com certeza. Muito obrigado, gente. Vamos para a próxima. Viu? Muito obrigada de vocês.